A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa EBD do Ministério Calel. Eu me chamo Ana Cecília e estamos tratando de um assunto fundamental para todo cristão, que é o Espírito Santo. E o tema de hoje é o Espírito Santo e as Escrituras. Eu te convido a se preparar, prepare o seu material, tome nota, anote as referências para que você possa refletir com calma e analisar e conferir tudo que vamos falar hoje aqui. Vamos? O texto de hoje que nós vamos usar vai ser 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Timóteo vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Vamos lá para 2 Pedro agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Bom, a gente precisa entender o que é a Bíblia, né? Nós vivemos tempos tão difíceis, onde há uma guerra teológica contra as Escrituras, onde nós vemos uma batalha acirrada, não só hoje, mas sempre existiu, mas de uns anos para cá tem sido mais ferrenha em relação a inutilizar a palavra de Deus, a tirar a autoridade da palavra de Deus, né? Uns falam que a Bíblia é só um livro, outros falam que a Bíblia contém a palavra de Deus só em algumas partes, outros tiraram, né, o Antigo Testamento só usa o Novo Testamento, enfim. É uma batalha muito grande. Nós, cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E em relação a isso, eu queria falar o que é a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, né? Ela contém 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. E ela foi completa no período de 1.600 anos. Temos cerca de 40 autores, e desses 40 autores, cada um viveu um tempo diferente, teve a sua cultura diferente, atividades diferentes, enfim, cidades diferentes, né? E é interessante e grandioso quando você para pensar nesses detalhes, porque quando você vê que mesmo esses 40 autores em tempos diferentes, né, com atividades diferentes, nós conseguimos ver a unanimidade da Bíblia, né? A gente vê uma estrutura unânime num só assunto, né, numa só direção. E o que faz esse livro ter essa unidade? Nós cremos que essa unidade só vem por causa do Espírito Santo. É por causa dele, é ele que que produz esse efeito, onde do começo ao fim ela corre como se fosse um rio. Eu gosto muito desse exemplo. Penso no rio, onde ele nasce, percorre um longo caminho e ele tem o seu fim. Assim é a palavra de Deus, ele nasce, tem o seu percurso e tem um fim. E a mesma água que está nesse final desse rio tem a mesma essência da onde ele brotou. Assim é a palavra de Deus. Então nós entendemos a Bíblia como um livro e que essa unicidade é o Espírito Santo que proporciona, esse efeito vem do Espírito Santo. Agora a gente precisa entender qual é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Vai estar lá em Lucas capítulo 24, versículo 44 e João capítulo 5, versículo 39. Depois vocês vão dar uma olhada e confiram esses versículos, né? E a gente chama isso, esse tema, a gente pode ver a progressão desse tema durante toda a Bíblia.
né? Nós vemos o tema começar lá no Antigo Testamento e terminar no Novo Testamento. Nós chamamos isso de evolução da revelação. E essa evolução da revelação a gente dividimos em 4 tópicos. Primeiro, a preparação. A preparação é todo o Antigo Testamento, que vai tratar da preparação da vinda de Jesus Cristo, né? Que vai preparar o caminho para Jesus Cristo. Nós temos o segundo tópico, que é a manifestação. A manifestação são os evangelhos, que trata da encarnação de Jesus Cristo, trata da manifestação e a sua vinda aqui, né? Terceiro tópico, nós temos a explanação. O que é a explanação? O esclarecimento, explica. A explanação são as epístolas que tratam das doutrinas de Jesus Cristo, né? O que o Senhor requer de nós, o que o Senhor deixou para nós. E por último, nós temos a consumação. A consumação é o livro de Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas em Jesus Cristo. Amém? Só para a gente poder entender como funciona a Bíblia, né? E para que a gente possa ter esse entendimento, que é tudo através de Cristo. Vai estar em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá em 1 João, só para a gente fechar essa parte. 1 João, capítulo 1, versículo 3, vai estar assim. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. É só por causa de Cristo, né? E dentro de tudo isso que nós falamos sobre a Bíblia, qual é o papel, qual é a obra do Espírito Santo, né? Dentro das Escrituras. Nós já vimos que a unicidade é feito pelo Espírito Santo. Mas além disso, eu quero destacar com vocês uma obra maravilhosa que trata das Escrituras, né? Que é o Espírito Santo age em 3 aspectos nas Escrituras, que é a revelação, inspiração e iluminação. Nós temos o costume de dizer que a palavra é inspirada, que a palavra é revelada. Mas realmente sabemos o que esse conceito quer dizer? O que é a revelação? A revelação é a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer do escritor coisas desconhecidas que o homem por si só não poderia saber. Então, para ficar mais fácil, a revelação é quando Deus descortina aquilo que estava oculto, aquilo que eu não teria capacidade em mim de ter conhecimento. O Senhor vem e traz à existência coisas que eu nunca tinha nem pensado. Então isso é revelação. E o que é inspiração? A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina. Então vamos entender como é que funciona a inspiração. Eu entendi que a revelação é descortinar aquilo que estava oculto, né? Coisas que a gente não conhece. Já a inspiração é o Espírito Santo me capacitando o indivíduo para receber essa mensagem e poder transmitir fielmente essa mensagem. Porque em nós mesmos, nós não temos capacidade em nada para conhecer o que é divino. Nós mesmos não temos capacidade para transmitir o que é divino. Só através do Espírito Santo. Não existe outro. É Ele que revela e é Ele que nos inspira. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o quê? A iluminação. O que é a iluminação? É quando eu, leitor, entendo o que foi revelado e o que foi inspirado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar para que eu possa ter o entendimento do que foi escrito. A palavra de Deus fala que é através do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é o quê? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, resumindo, primeiro vem a revelação divina, depois a inspiração fiel e depois a iluminação, que é o que nós recebemos através da leitura. E a leitura é o que
possibilita essa iluminação. Então, revelar, inspirar e iluminar é a obra do Espírito Santo. Amém? E para a gente poder entender como é que isso tem funcionado, né? Como eu disse lá no começo da nossa aula, nós temos visto tantos ataques contra a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é de maneira completa, ela é a palavra de Deus. E por que cremos, né, que ela é a autoridade, né? Primeiro, pelo testemunho arqueológico. A arqueologia vem pesquisando há muito tempo, né? Fazem pesquisas, fazem escavações, e durante todo esse período, nenhuma delas inutilizou o que está na Bíblia. Pelo contrário, viram que realmente o que aconteceu na Bíblia está lá, aconteceu, né? E pesquisem depois um pouquinho, dêem uma olhada para vocês entenderem um pouquinho, porque os fatos aqui são verdades, né? Segunda coisa que nós cremos que a Bíblia é a autoridade, pelo testemunho de vidas transformadas. Quantos nós vemos que foram transformados através da palavra de Deus? Nós somos vidas transformadas por causa da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo. Terceira, nós cremos na autoridade pelas profecias bíblicas que também comprovam a sua autoridade. Quantas coisas têm se cumprido, né? Que estão aqui escritos na palavra de Deus. E quantas coisas ainda estão a se cumprir. Nós cremos nas profecias. A Bíblia, ela é inerrante. E aqui eu quero abrir um parênteses bem para que a gente possa refletir. Algumas pessoas falam assim, porque a Bíblia mente, porque a Bíblia tem coisas assim, sobre guerra, sobre questões, né, complicadas, que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. A gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia, ela tem livros históricos, livros poéticos, ela tem livros proféticos, e a gente precisa ter essa análise quando estivermos lendo, porque a Bíblia, ela não é mentira, mas ela aponta, ela conta a mentira das pessoas que estão aqui sendo mencionadas, da história que está aqui. Ela aponta a pecaminosidade do meu coração, ela aponta os atos da incredulidade, da desobediência, e o resultado disso, né? Ela vai contar a história dessa sociedade, de como começou, né? E como o ser humano pode ser ruim, né? Como o ser humano é pecaminoso e o resultado do seu pecado. É isso que a Bíblia traz. Ela mostra, ela aponta, né, o erro, o pecado, né? E que nós não somos melhores, pelo contrário, nós somos, na nossa essência, pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum que não tenha pecado. Mas através da Bíblia, da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo, que nos alcança, é que somos redimidos por causa de Cristo. Continuando aqui, a Bíblia, ela é suficiente, como eu disse antes, ela contém todas as palavras de Deus, aquilo que o Senhor quis dar ao seu povo. Ela não precisa de complemento, ela não precisa do meu achismo, ela não precisa de nada deste mundo, ela já é completa, basta por si só. Ela é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele continua, não só naquela época, quando começou a Bíblia, mas ele continua transformando vidas até hoje e sustentando a sua igreja através da palavra. É através da palavra de Deus que nós temos vida. Paulo, eu acho interessante quando Paulo fala a Timóteo para zelar da sã doutrina. Porque Paulo se preocupava com o evangelho genuíno, o evangelho cristocêntrico. E esse é o papel de nós, como cristãos. Temos que zelar da sã doutrina. Estamos vivendo tempos tão difíceis, onde a nossa fé está sendo atacada. E boa parte de nós
Estamos falhando no quê? Falta de conhecimento. Somos péssimos leitores da Bíblia. E pasmem, pesquisas mostram que boa parte dos cristãos não leem a Bíblia. Muitos deles nunca leram a Bíblia toda. Não conhece a base da sua fé, né? E a gente precisa crer, é necessário crermos na palavra de Deus, mas é necessário entendermos por que cremos nessa palavra. A importância de sermos leitores intencionais é incomparável, porque é aqui que o Senhor deixou aquilo que é necessário para as nossas vidas, para reconhecer quem é Deus e quem somos nós e o que Ele requer de nós. E se eu não leio, eu não consigo ser iluminado. Lembra que a gente falou que o Espírito Santo traz a iluminação? Como é que eu vou ser iluminado sem a leitura, sem conhecer essa palavra, né? E eu quero abrir esse parêntese sobre estudar a palavra de Deus. Muitos de nós passamos a Bíblia às vezes só como um livro, como uma leitura rápida, e na verdade não é para isso. A Bíblia é para ser refletida, é para ser estudada, porque uma leitura superficial é igual a uma fé superficial. E quando a minha fé é superficial, abre-se uma porta grande para que entre as heresias, o legalismo teológico, o positivismo, a teologia da prosperidade e várias outras ideologias que não vêm de Cristo. Pelo contrário, são do inimigo mesmo, de Satanás, para poder destruir aquilo que é são, a sã doutrina, para tirar o que é cristocêntrico e colocar o egocentrismo no centro, né? E na verdade o centro de todas as coisas é Jesus Cristo e a sua palavra. E eu quero te chamar a sua atenção para a partir de hoje a ser leitor. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de ler, mas leitura não é gosto, leitura é hábito. E nós cristãos temos por obrigação ser leitores. Leitores da Bíblia, leitores das ferramentas que nos ajudam a entender a palavra de Deus. E eu quero te convidar a entender o valor da palavra de Deus e o valor da obra do Espírito Santo hoje. Te convido a você se dedicar a sua fé, a compreender por que estamos aqui na igreja, por que carregamos a Bíblia, por que cremos em Cristo Jesus. Procure estudar para que você possa responder qual é a razão da sua fé. E eu quero fechar essa aula com uma frase de Martinho Lutero que diz assim: a palavra de Deus não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz de Jesus.